Vamos hoje fazer o segundo shiur de Hanukkah. A gente vai falar algumas leis e alguns conceitos sobre Hanukkah. A gente falou na última aula de que Hanukkah é uma festa rabínica, pós-templo, e ela está ligada mais com a parte espiritual do que com a parte física. O Purim é a salvação física do nosso povo, que o plano era Deus nos livre, solução final do além. E em Hanukkah o plano era assimilar o nosso povo. E esses dois conceitos é algo que a gente vive hoje constantemente, tanto uma ameaça física, mas em geral, tirando os últimos tempos, a ameaça mais espiritual, a ameaça da gente acabar, Deus nos livre, associando e assimilando as ideias dos povos que estão ao nosso redor. O judaísmo helenista, que era a ideia que eles queriam fazer, um judaísmo folclórico, é uma coisa que até hoje a gente acaba sofrendo as consequências disso. Apesar que a gente ganhou, os Maccabim ganharam. Maccabim era uma turma de jovens que estavam lutando com puro idealismo para poder manter a Torá, para poder manter o judaísmo. Ao contrário, era um grupo de jovens? Quem liderou foi uma família, Yudá a Maccabim. Mas não eram só eles. Os outros se juntaram a esse time. E uma das ideologias do pensamento da época dos gregos era o quê? Idolatrar o corpo e idolatrar também o conhecimento. Mas nada, a gente falou da outra vez, nada de Deus, nada de fé. Então, Torá poderia ser algo cultural, bonito, interessante, desde que não tenha nenhuma obrigatoriedade, desde que não tenha algo que me obrigue a fazer alguma coisa que está fora da lógica humana. Sabe que na Coreia ensinam um Talmud. Talmud, isso sim. Não é verdade. Eles acham que melhor. Na Coreia estudam o Talmud, mas não é o Talmud, se diz como é o Talmud, mas normalmente são as histórias do Talmud, e não tanto a parte de raciocínio que a gente estuda na Yeshiva. Então ainda eles estão um pouco atrasados. Simplificado. Simplificado, sim. Mas realmente, aos poucos, as pessoas estão, hoje mais do que nunca, vai ver os rabinos no YouTube, quantos seguidores eles têm, você vai ver que não é do nosso povo, a maioria. Eu leí essa nota que ele falou. Decían, los coreanos querían saber por qué el pueblo judío tiene tantos premios Nobel. Debe ser por el Talmud. Tá todo mundo tentando descobrir por que tanto judeu é rico, por que tanto judeu tem prêmio Nobel, por que tanto... Você não vai achar explicação, porque não tem explicação. Aquele primo rico falou, não, os judeus são ricos porque está no Talmud, que precisa dividir em 3 partes o seu... 99% dos judeus são ricos, nunca leram o Talmud. Então, é simplesmente uma brachá de Deus. Os argentinos a gente até entende, né? Nós entendemos mais. Então, isso aqui é uma proteção divina, uma brachá especial que a gente tem. Qual que é o estudo de raciocínio da Yeshiva? Guemará, Talmud. Talmud. Se estuda 80% do tempo, pelo menos, da Talmud, que é o raciocínio avançado. Mas a gente deixa para outra hora. Fala. Mas por lo que eu soube de meus amigos lá, o Milei, que vai subir no domingo, ele pega o Talmud completo, não faz resumir. O Milei é outra história. O Milei não é da Coreia. O Milei é argentino, como você falou. Mas uma coisa que, infelizmente, até hoje a gente sofre dessa assimilação de ideias dos helenistas é aquela ideia de transmitir um judaísmo de água com açúcar. Que se aprende na escola a historinha que uma vez teve um povo judeu que muitos anos atrás eles estavam no Egito, depois eles saíram, nada que me obrigue. É só uma história bonita. Pode comer matzah em Pesach, é gostoso, é legal. Acender Hanukkah, por que não? Folclore e cultura. Mas nada que vai obrigar no meu dia a dia que eu tenha que realmente ouvir uma voz de alguém que não estou enxergando, alguém que não estou ouvindo. E esse tipo de judaísmo, infelizmente, você tem até hoje. E esse judaísmo folclórico é o que muitas vezes, infelizmente, afastou muita gente. Porque se você cresce numa escola onde te ensinam o judaísmo de maneira muito água com açúcar, uma coisa como se fosse contos de fada, sem a base da Torá, sem a base divina, sem o raciocínio lógico completo que a Torá também tem, como a Gemara, etc., você cresce, mesma maneira que Chapeuzinho Vermelho deixa de ser uma realidade, do que vem junto, a Torá vai no mesmo pacote, infelizmente. E quando a pessoa cresce e eventualmente você introduz para ele um judaísmo e você conta a história completa para ele, isso aqui não me contaram na escola, isso eu não sabia. Bom dia.
Aconteceu com você exatamente. E acontece com grande parte de nós que tiveram, assim por dizer, uma educação judaica, assim por dizer. Então, às vezes o efeito, infelizmente, é um efeito muito negativo. Se você passa o judaísmo de água com açúcar sem passar a essência. O exemplo que eu sempre dou é, quando uma pessoa foi uma vez no bosque, ele viu uma flor maravilhosa, uma rosa. Falou, deixa eu levar para casa. Ele cortou e levou para casa. Nem colocou em água, não se deu trabalho. Então ele queria só a flor, sem as raízes. E aí o que aconteceu? Murchou depois de um dia. Então o que acontece, às vezes, com essas gerações que falam, eu vou passar a parte bonita do judaísmo. O que é implícito nessa frase? A parte bonita do judaísmo. Não tem os deveres. Bonita quer dizer que tem a parte feia. Né? Então tem a parte bonita, eu seleciono o que eu acho que é bonito. Então a flor que é bonita eu levo para casa. A raiz que vai me prender aqui, eu preciso vir aqui e ver ela, eu vou levar ela para casa. Eu corto e levo para casa. Só tem uma vantagem, que depois que a flor murcha, às vezes ela deixa cair na terra algumas sementes e elas voltam a crescer. E aí essa é a geração que, às vezes, um filho, um neto, ele fala, bom, deixa eu ver aquilo que estava apodrecido, deixa eu ver se sai alguma coisa. E a pessoa volta e se reconecta com as raízes, e aí a flor volta a crescer. Tem também o shluchim aqui. Os shluchim são aqueles que tentam regar. O shliach, nessa analogia, seria aquele que tenta regar. Porque a semente todos têm, a terra todos temos, a tradição todos temos. Você precisa de alguém que vai despertar na terra e falar, olha, vai, levanta aí, acorda. E essa é a função que o Rebbe instituiu, e ele nunca deixou isso como exclusivo ao shluchim dele, ao shluchim do Chabad. Ele sempre falava, todo judeu é um shaliach. Você, com certeza, conhece algum judeu que eu não conheço. Você, com certeza, tem acesso a um judeu que um rabino talvez não teria. Aqui, o Valdemar, a gente teve 2 anos atrás, eu falei bastante sobre a época de Hanukkah. Toda a ideia de Hanukkah é você iluminar. Tenta achar um judeu que não acende vela de Hanukkah. Pergunta para ele qual foi o resultado. Minha tia nunca acendeu, mas 70 anos nunca tinha acendido. 70 anos de idade, ela nunca tinha acendido vela de Hanukkah. Ele mandou a foto. Eu postei a foto. Então, a gente falar que é exclusivo dos rabinos ou exclusivo de fulano, cada um de nós tem que espalhar a luz da Torá. E às vezes com uma velhinha, você deu para ela e ela acendeu, você transforma a vida dessa pessoa. Então, quando a gente dá a história de Hanukkah, realmente você vê que o efeito de Hanukkah, infelizmente, ele continua até os dias de hoje, desse judaísmo de água com açúcar. E não só isso. Como chama o time de esportes que infelizmente joga no Shabat, e toda a ideia de esportes, quem inventaram, quem focou nelas pelo menos, foram os gregos. Como chama o nosso time lá? Maccabi Tel Aviv, tá certo? Maccabi era o nome daqueles que lutaram contra os gregos. Eles fizeram uma goleada de 8-0. Né? Era para ficar aceso 0, não tinha. Era uma goleada de 8-0. Como que inverte as coisas? De repente, Maccabi vira. Não tem nada contra. Legal, fazer esportes, é importante cuidar do corpo, mas só o conceito, como isso representa, de como as coisas acabam se invertendo. Então, o Hanukkah, que era a ideia de um judaísmo autêntico, verdadeiro, ligado às raízes, com essa sensação e sentimento de que é Hashem que nos dá a Torá, é Hashem que a gente tem que respeitar, e pegar a história de Hanukkah e transformar ela numa questão folclórica. Acende as velhinhas, porque não, é bonito. Tudo bem, melhor que nada, óbvio, legal. Mas não deixar que o judaísmo seja apenas água com açúcar, isso é muito importante. E hoje que a gente tem o acesso à informação autêntica, então vale a pena a gente apenas sugerir para as pessoas, olha, entra naquele canal, entra naquele podcast, você vai ouvir o judaísmo, você vai ouvir a história não do jeito que você ouviu na escola, você vai ouvir a história completa. Ok, vamos lá. Algumas leis, então, continuando, a pessoa naturalmente busca algum tipo de propósito. Todo ser humano busca algum tipo de propósito. Já no nosso DNA de seres humanos, a gente busca alguma coisa que seja maior que nós mesmos. A pessoa chega numa idade onde ele já, vamos dizer, alcançou sucesso financeiro, alcançou estabilidade familiar. É nessa hora que a pessoa entra em crise. Por quê? Porque a vida inteira estava correndo atrás do rabo. Deixa eu trabalhar para poder pagar as contas, para poder... Tá, beleza. Tá tudo pago. E agora? Agora, aproveita tudo isso para você poder fazer o teu propósito, que é servir algo que é além das suas necessidades. Então, para isso, você precisa reconhecer o fato que existe alguém que é maior do que você.
E para isso, você vai começar a fazer coisas que são além do seu raciocínio, além da sua compreensão. Então, apesar que pode parecer algo que afasta as pessoas, tem que fazer, o que o ser humano mais busca é isso. Uma vez chegou alguém no rabino e falou, olha, esse judaísmo é muito machista. Não sei se já ouviram esse tipo de... É o homem que reza na sinagoga. E a resposta, presta atenção na resposta. Eu não sei qual Torá que você estudou, mas a minha Torá começa assim. Quem foi que tomou a primeira decisão e mais importante da história da humanidade? Quem, se vai comer ou não vai comer da fruta? Começou com a Rava, tá certo? Não, Quem foi ela que decidiu? Ou seja, quem foi que decidiu? Ela que decidiu. Pronto. O homem ficava aparecendo, ele foi o primeiro a ser chamado a atenção, mas quem foi que decidiu? Foi ela. Depois, vamos passar para o nosso primeiro judeu, tá certo? Quem foi que definiu quem vai ser a continuação do judaísmo? Se vai ser Yitzhak ou Ishmael? Se somos nós ou os primos? Foi Sara, tá certo? Quem foi que deu a origem, ou que rezou, ou que trouxe para a gente as 12 tribos? As Tzadikot, que rezaram, que eram estéreis. Quer que eu continue? Vamos lá? Quem foi que trouxe para nós Moshe Rabbeinu? Bom, a mãe, mas na verdade a irmã, porque o pai estava em abstinência. O pai se separou da esposa, porque o Paró tinha falado que todos os meninos tinham que morrer. Eu pulei um pouco da história. Boa, dá a brachá, boa. Tá, então, vamos lá. Então, a gente teve semanas atrás que Arifká foi aquela que disse que quem vai pegar a brachá, agora em vez de Ishmael para Yitzhak, era Yaakov para Esav. Então, ela que decidiu quem queria continuar o povo judeu. Depois, pulei um pouquinho, você tem razão. Depois, quem foi que trouxe para a gente Moshe Rabbeinu? Foi a Miriam, o meu rebe da mãe, mas a Miriam que convenceu o pai para que ele voltasse a estar com sua mãe para nascer Moshe Rabbeinu. Quem foi que teve fé em mérito de quem que a gente saiu do Egito? Mérito das mulheres. Quando Deus foi dar a Torá, com quem que ele falou primeiro? Foi as mulheres. Como? Quando Deus deu a Torá, está escrito primeiro, ele falou, Ko tomar levnei Israel, Ko tomar lebet Yaakov, tomar vetaged levnei Israel. Assim você vai dizer para a casa de Yaakov, se refere às mulheres. Deus primeiro falou com as mulheres. Ladies first. Você não sabia, tá vendo? A Torá que você ouviu é machista. Não sei que rabino você está seguindo. O que mais aparece é o homem. Claro, o homem fantoche. Abraão está lá que separa as mulheres dos homens. Claro, você deixa os homens brigando na sinagoga. Quem vai subir na Torá, enquanto elas vão decidindo o que vai acontecer com a tua casa, com teus filhos, com a escola, com a comida, com o cardápio. Fica lá rezando na sinagoga. Vai lá, vai na frente, vai atrás. Quem é que fala mais alto? Quem que ganhou aliar? Fica lá brigando, né? Então, elas despacham os homens para a sinagoga enquanto elas tomam as decisões. Entendeu? Filhinho interno, né? Eles não precisam do filhinho. O quê? Deixa você então, a história... Vamos lá. Então, Hashem primeiro dá para as mulheres. Quem foi que fez o pecado de bezerro de ouro? Foram os homens, mulheres não fizeram. Quem falou mal da terra de Israel? Foram os homens, mulheres não falaram. Elas entraram em Israel. E assim por diante. Vamos pular. Fez Lashon Hará, sim. Mas vamos pegar as duas festas bíblicas nossas. As duas festas, então a gente falou, por exemplo, de Pesach. Pesach a gente falou da importância das mulheres, a saída do Egito. Shavuot, falamos que Deus primeiro falou com as mulheres. Agora, as duas festas rabínicas, Purim é fácil de ver quem foi a protagonista principal, Esther. E aqui em Hanukkah, apesar que a gente fala dos Macabim, etc., teve um ato de heroísmo enorme por parte de uma mulher. Essa mulher se chamava Yehudit, ela era filha do Yohanan Cohen Gadol. A lei estabelecida, brutal, que o governador tinha feito naquele momento, era que as mulheres, na noite do seu casamento, antes de irem para casa, estavam passando no palácio, dar uma passada por lá. E ela, então, se voluntariou aí, e ela repetiu a história bíblica que a gente conhece, da Yael, aquela mulher que ela teve lá com o general Sisra, que ela deu para ele leite, queijo, etc., vinho para ele adormecer,
e ela repetiu a mesma história, e ela fez ele adormecer, pegou a espada dele, cortou a cabeça dele, levou a cabeça embora, e isso levantou a moral do nosso povo de uma maneira incrível, e obviamente aquele decreto terrível se terminou. Então, o heroísmo dessa mulher foi um marco muito especial nessa reviravolta da época de Hanukkah. E por isso as mulheres, durante o momento que as velas estão acesas, pelo menos essa primeira meia hora que é a obrigação, elas não devem trabalhar. O que significa trabalhar? Trabalhar, no sentido mais literal, seria aquilo que é chamado um trabalho tipo de Shabat. Ou seja, você costurar, você transformar alguma coisa. Então, não é trabalho necessariamente intelectual, trabalho comprar, vender alguma coisa, mas seria um trabalho braçal, digamos assim. E a mulher, então, nesse dia, nesse momento, então, ela deve estar liberada, digamos assim, dos trabalhos, desse tipo de trabalho, para poder focar e para poder estar presente no momento do sentimento da Hanukkah em diante. E não só isso, nesse dia também, os dias de Hanukkah, não é uma obrigação, mas se costuma também, em algum momento, comer laticínios, porque já que ela deu leite, etc., que pesou, fez o cara adormecer, então a gente também, em lembrança disso, faz também laticínios. Então você tem Shavuot, que é o mais conhecido de laticínios, mas você tem também Hanukkah, esse costume de, assim, não é um costume tão, não é uma obrigação, como eu falei, se costuma comer lácteos, comer tudo que for frito em óleo, mas também essa ideia de laticínios para lembrar o milagre dessa Yehudit, da coragem dela. Después de hacer. Sim, sim. E a vela pode acender tanto homem na mulher? Então, quem tem a obrigação de acender é igual assim. As velas do Shabat, a obrigação é que seja acesa na sua casa. Sobre quem recai isso? Sobre a mulher. Se a mulher não tem mulher, o homem acende. O contrário em Hanukkah. A mitzvah é que seja acesa. Então, se a mulher mora sozinha, não tem marido, ou o marido não está, o que for, ela tem que acender. Se tá o marido em casa, então ele é aquele que realiza a mitzvah. Então a obrigação, ela tem obrigação, igual que o homem tem a obrigação de acender a vela de Shabbat, ela tem a obrigação de acender a vela de Hanukkah. A pergunta é, quem tem a prioridade? Então, no Shabbat é a mulher, no Hanukkah é o homem. Se a pessoa consegue acender com azeite, melhor, especialmente porque ele lembra a menorá do Beit HaMikdash, que foi acesa com azeite. Se não, a pessoa pode acender com qualquer tipo de coisa que acende e vai durar minimamente o tempo mínimo, que são meia hora. Então, hoje a gente tem aquelas velinhas de cera, que é muito popular. Se você puder acender com azeite, muito bem. Se não, você acende com a velinha. E o cuidado que a gente sempre diz, especialmente no Erev Shabbat, que ela dure o tempo suficiente. O que é o tempo suficiente? Ela tem que durar pelo menos meia hora. Meia hora depois do pôr do sol. Exatamente. Meia hora depois do pôr do sol. Depois de sair de aqui. Então, no dia a dia, então quem vem na sinagoga especialmente, se você chega em casa, se acende, durou meia hora, tá ótimo. O dia que complica é véspera do Shabat, porque o horário da vela de Shabat é 20 minutos antes do pôr do sol. Então você ainda tem que acender a vela antes disso. Às vezes, se por algum motivo você precisa ir para a sinagoga, etc., você acendeu ainda antes. Então a vela tem que durar 50 minutos ou uma hora, até um pouco mais, dependendo do schedule, da agenda da pessoa. Então, só 3 velas. Vão ser 3 velas. Pô, então o que você pode fazer, pegar aquela vela branca de parafina, você embaixo dá uma raspadinha nela com uma faca para poder caber na Hanukkah. E se esse ano você tem razão, são 3 velas só, então você consegue colocar uma afastada da outra, né, tem mais espaço, e assim você acende na véspera do Shabat. Você não precisa ter uma Hanukkah. Se você tem, por exemplo, aquelas velinhas com aquela base de alumínio, uma ao lado da outra, se acender a vela está perfeito. E essa seria uma solução ótima para o Shabat. Hanukkah é melhor ter uma Hanukkah, porque ela identifica, você vê que é vela de Hanukkah. Se você tem 2, 3 pessoas acendendo juntos, você vai saber de quem é quem. Mas se você colocar um prato, não coloca redondo, coloca uma ao lado da outra, certo? Se você ainda vai ter o chamacho, então você coloca um pouco mais alto, coloca alguma coisinha para ela ficar um pouco mais alta. Coloca 3 velinhas, igual as de Shabat, mas você coloca separado das de Shabat. Você coloca uma reta, as 3, uma do lado da outra, e a quarta um pouquinho mais em cima, você está resolvido com essa questão do Shabat, que aquelas de alumínio vão durar 2, 3 horas, tranquilo. Então os sábios decretaram para a hora do pôr do sol. A partir da hora do pôr do sol. Mas sexta-feira, se eles mantivessem essa regra, você estaria incorrendo numa lei bíblica. A lei bíblica é você cumprir o Shabat. Então você tem que primeiro acender a vela de Hanukkah, depois a do Shabat. E no lugar que estaria a vela que corresponde. Sim. Já foram as 3 já? Sim, sim. Lugar. Se você for usar Hanukkah, mas se você não tem a velinha que vai durar
essa 1 hora, mais ou menos, etc. Então você pega 3 velinhas de alumínio, de base de alumínio, só não acende junto com a de Shabbat, coloca um tipo de travessa que ela vai estar uma do lado da outra, coloca 3, coloca uma outra um pouquinho mais alta, Não, é duas. e é 2 e 1, é o segundo dia, Você começa faz quinta-noite, sexta-noite. Perfeito, desculpa, verdade, Isso, começa quinta-noite, sexta é a segunda vela, então 3 velas, então é tranquilo. Só, por que eu estou falando para usar essa e não... aquela é uma solução. Não usa aquela que você... Não usa o candelabro de Shabbat, porque ele normalmente não é reto, ele não é na mesma altura, que isso é um problema para a Hanukkah. Então, mesmo que você não tenha uma Hanukkah que vai caber aquela velhinha, então você compra essas 3 velhinhas, você resolveu o teu problema. Então, o que acontece? Nós temos, então, quantas velas a gente acende? Então, são 8 dias de Hanukkah, então você tem que ter 8 velas. Mas a gente tem mais uma vela para que ela sirva como piloto e principalmente também para que você não pode usufruir da luz da vela. Não pode. Ela está aqui para lembrar o milagre, não para você tirar proveito. Hoje em dia que a gente tem luz, a chance disso acontecer, cair eletricidade é muito pequena. E aí, por isso, então, você tem essa vela piloto. Essa vela piloto serve principalmente para você não usufruir das outras. Então, mesmo que não seja Shabbat, se ela apagou e você tem luz ambiente, então não tem problema nenhum. Mas o ideal seria reacender. Então, de maneira geral, se você acendeu ela e ela tinha cera, pavio, azeite suficiente para ficar acesa, então tem uma discussão na Guimarães. O que é o principal? Ela ficar acesa ou que se na hora que eu acendi ela tinha o potencial de ficar acesa? Então a regra é, se eu acendi, eu fiz a mitzvah. Contanto que ela tinha o potencial de ficar acesa. Apagou por força maior, eu cumpri a minha mitzvah. Mas, durante a semana que eu posso chegar e reacender, eu devo reacender. Shabbat, Deus nos livre, eu não posso, e eu cumpri a mitzvah, mesmo que apagou. E aí você pode, o ideal no momento, depois que se acende a Hanukkah, é você apreciar as luzes. Por meia hora. Por meia hora, mas você pode sentar do lado e ler alguma coisa, Sim, você está ao lado dela. Mesmo que você não está se sofrendo dessa luz para... Não deve usufruir da luz, não deve usufruir, mas deve estar ao lado lembrando do milagre. O que acontece? Você acendeu, você fez a mitzvah. O costume, e pelo carinho com a mitzvah, e pelo objetivo da mitzvah, vale a pena você estar ao lado. Então você vai estar jantando lá, ou você vai estar jogando Sevivon, ou você vai estar contando para a família alguma coisa sobre Hanukkah que você aprendeu, ou da história, alguma alahá, algum pensamento sobre Hanukkah. É um momento muito importante de você estar aproveitando daquele momento da Hanukkah. E aquelas velas, lamparinas elétricas? Então, isso serve para 25 de dezembro. O pessoal usa... Não, mas você vai, por exemplo, sei lá, pessoas que acendem estádio de futebol, acendem... entendi, tá. Desculpa a brincadeira só, para não podia perder. Tá, então existe o que acontece. Tem 2 detalhes nessa mitzvah. Um detalhe dessa mitzvah é o acendimento. Esse não é detalhe, esse é a essência. E uma condição para o acendimento da vela é algo que se chama Pirsumei Nissá, você difundir o milagre. Então, por exemplo, se você vai acender na sua casa, uma regra específica, mas só para você entender como isso influencia a lei prática. Você chegou na tua casa 9 horas da noite, já passou o horário. É um horário que, teoricamente, originalmente, é um horário que as pessoas já estão dormindo. Não hoje em dia, mas as pessoas já estariam dormindo. Para você poder acender, você tem que acordar quem estiver na tua casa, para ter mais alguma pessoa, pelo menos, para te acompanhar. Porque a lei é que você possa difundir o milagre. Por isso que ela foi instituído que você acenda à noite, que é a hora que você vai poder desfrutar da luz dela. E de dia você vai acender, não vai ter muito sentido. E, ao mesmo tempo, não muito tarde à noite, porque aí, senão as pessoas já foram dormir. E antigamente, especialmente quando você acendia na janela, ou ainda aqueles que ainda hoje acendem na janela, toda a ideia é você difundir o milagre. Então, é importante, é um detalhe importante do acendimento da vela. Se você mora sozinho, tudo bem. Se acende sozinho, tudo bem. Mas é um detalhe importante você difundir o milagre. Desse detalhe, se estende daqui o outro conceito, que ele é independente do primeiro. Então, por exemplo, eu vou na sinagoga, toda noite na sinagoga, a gente vem e acende aqui. Esse acendimento não vale para ninguém. Porque se o acendimento tem que ser na sua casa. O acendimento tem que ser no lugar onde você come ou dorme. Não adianta. Mesmo a pessoa que acendeu aqui na sinagoga, não valeu para ele. Ele vai repetir as brachot em casa. Agora, o que acontece?
apesar de que não vale como acendimento, por que a gente acende? Ainda faz uma brachá quando tem 10 pessoas? Porque você está difundindo o milagre publicamente. Estou na sinagoga, estou no lugar público. Então, eu não cumpro a mitzvah do acendimento, mas você tem a extensão dessa mitzvah, que é você publicar o milagre, mesmo que eu não estou acendendo da maneira original. E você pode acender 2 vezes. Um em Você público. deve. A pessoa que acendeu em público não valeu nada para ele. Não valeu. Valeu pela obrigação que nós temos de difundir o milagre, mas não para a sua obrigação individual de cumprir a mitzvah de acender. Então, daí se estende a ideia de você colocar menorot em lugares públicos. Você vai acender, às vezes, durante o dia. Você vai acender, eventualmente, com lâmpadas, que toda a ideia é você difundir o milagre. Para você fazer a brachá, não vale ser lâmpada. Mas, para você poder fazer a difusão do milagre, então, isso é uma extensão da mitzvah do próprio do Hanukkah. Vamos lá, 2 histórias bonitas. Eu conto ela todo ano, mas são bonitas. Uma história, um rapaz, um jovem, ele conta de que ele fez aliá quando pequeno, ele fez Yeridá quando pequeno, ele saiu de Israel e ele foi morar nos Estados Unidos, a família dele foi morar nos Estados Unidos. Quando ele chegou lá, era época de dezembro, ele via todas as luzes e etc, e ele ficava muito acanhado com a festinha dele, judaica, de uma velhinha. Conhece essa história, lembra, Shai? Não? E aí, acendendo uma velhinha na janela dele, e todo mundo lá brilhando nos Estados Unidos, ainda muito mais forte que aqui. E aí ele falou até que um dia, de repente, caiu a eletricidade na cidade. E a única que estava acesa era a vela dele. Ele falou, uau, essa é a nossa história. O mundo, todos os outros povos fazem muito barulho, mas alguma hora eles apagam. E os únicos que ficam aqui, a cada velhinha pequenininha, aquela pequena chama, ela continua. Essa é a nossa história. E que acendemos toda sexta. E cada noite ela vai acrescentando e aumentando. A segunda história, essa história... Qual é a história? E tem aquela famosa foto de alguém que está acendendo na foto na Hanukkah na janela, e atrás tem isso. E quem ficou? Quem ficou, né? Qual? Do quê? Acendendo Hanukkah? Bom, segunda história, essa eu vi diretamente do rabino dos Estados Unidos, na Califórnia. E eu ouvi da boca dele a história de que ele tinha marcado na cidade dele para fazer um acendimento público no shopping center. Ele marcou e, para surpresa dele, ligou no shopping e ele falou, pode acender, não sei o quê, sem problema nenhum, não teve nenhum problema. Beleza, tá tudo marcado. E chega na noite, ele está vindo lá com o látex dele, com os filhos dele, para ir lá acender, não sei o quê, e de repente ele vê que está tudo escuro. Estacionamento apagado, tudo estranho. Falou, como assim? E aí ele chega lá, ele entra, e aí ele descobriu que o shopping tinha falido. Então só tinha algumas 2, 3 lojas abertas, talvez acho que só a área de alimentação que estava aberta, o resto estava tudo fechado. Eu falei, o que eu fiz de errado? Né? Marquei no lugar errado para acender. Bom, estamos aqui, ele foi lá, acendeu, apareceu 1, 2, 3 pessoas, e aí ele, não sei se apareceu algum judeu ou não, ele dançou, fez uma dança, puxou quem estava lá, não sei se era judeu, não era, dançou e foi embora. E aí, alguns dias depois, ele recebe uma ligação. Em resumo, a pessoa fala para ele, Rabino, eu queria te contar uma história. Na verdade, sou uma pessoa, passei por alguns momentos muito difíceis na minha vida, e eu decidi que eu ia terminar com a minha vida. Mas eu fiquei pensando muito no meu filho, e eu decidi que ia fazer um passeio com ele de despedida. Eu fui num shopping qualquer, só para fazer um lanche com ele. Eu cheguei nesse shopping, tinha lá uns judeus lá acendendo uma Hanukkah, e de repente eles me puxam para dançar, e de repente mexeu alguma coisa comigo, e eu estou vivo graças a você. Então, o impacto de uma vela de Hanukkah, tanto a primeira história quanto a segunda história, é muito grande. E uma coisa muito bonita e interessante, de que tem mitzvot que você vai dizer, bom, é muito difícil. Essa mitzvah não é para mim, essa eu não vou conseguir. Todas são para todos, mas algumas que a gente talvez
resiste um pouco mais. A mitzvah da vela, tem algumas mitzvot nossas que toca qualquer pessoa. Ela tem um acesso, ela vai além de qualquer... E eu vou dar um exemplo, uma terceira história que eu também conto, acho que talvez todo ano. Toda semana eu ia no Canadá, eu ia oferecer para as pessoas colocarem tefilim, ia em escritórios, andando no menos 10, menos 15, menos 30, menos 40 também, Toronto. E tinha uma loja de arte, vendia quadros, não sei o que, o dono era um israelense. Eu falava bem hebraico, comunicava com ele, um cara típico, kibbutznik, nada de tefilim, nada de religião. E aí chegou Hanukkah, eu fui oferecer para ele a Hanukkah. Ele falou para mim, você já viu algum judeu que não acende Hanukkah? Eu falei, não, nunca vi ninguém. Tá certo que é pelo folclore que ele recebeu na educação laica dele em Israel, mas independente disso, a Hanukkah é um tipo de mitzvah que ela ultrapassou todas as barreiras. Então, realmente é uma mitzvah muito bonita, que se você conhece alguém, você tem alguém, liga para a pessoa, oferece, é o tipo de mitzvah que a pessoa não vai dizer não. As pessoas realmente estão abertas para essa mitzvah. Está escrito que Havivin alai, livrei sofrin. Se eu tenho que escolher entre uma lei da Torá e uma lei dos sábios, qual que é mais importante, teoricamente? A lei da Torá, é a original. Mas tem uma frase dos nossos sábios que dizem que, para mim, é mais querido as palavras dos sábios do que as próprias palavras da Torá. Não no sentido que eu vou escolher essa e não fazer a outra, mas o fato que os sábios contaram para a gente, eles são mais contemporâneos, é uma coisa mais próxima de mim, então tem um carinho especial pela lei dos sábios. E isso a gente vê tanto em Purim quanto em Hanukkah. Às vezes a pessoa não dá tanta importância para uma lei bíblica, algo de origem muito mais importante, mas um detalhe de um costume ou de uma lei rabínica, isso é importante. Então talvez a pessoa infelizmente come pão em Pesach, mas o Knei Ladach, ele faz questão de comer. Ele pode comer pão, mas arroz ele não vai comer, senão ele, né? Então, por quê? Porque tem algumas mitzvot que, no sentido mais profundo, elas são tão queridas para a gente, tão queridas para Hashem, que elas ultrapassam qualquer barreira. Então, essa mitzvah, essa festa que a gente está chegando, que é uma festa de luz, ela literalmente tem essa força de ultrapassar qualquer barreira. Você viu já que colocaram em Gaza, acenderam a Hanukkah. E, infelizmente, no dia que teve o atentado agora, uns dias atrás, não sei se vocês viram, mas no mesmo dia, já foram lá e colocaram, foi um grupo de Yeshiva, foram cantar lá, né, Animamin, etc. Coisa terrível que aconteceu, mas imediatamente colocaram lá uma Hanukkah. Nosso papel como Yodim é ser aquela chama, que apesar que o mundo em volta está brilhando, fazendo muito barulho, nós somos aquela chama eterna de Hashem, a gente continua cada vez mais forte, e a gente tem essa força, que apesar de Hashem a gente possa acender a vela Beit HaMikdash, a vinda de Mashiach, Aaron Cohen vai acender, e a gente vai ter, se Deus quiser, a presença divina máxima, visível a todos, e todo esse gadu, toda essa escuridão vai se dissipar. Amém.